Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Simone e eu ajudo você a imigrar de forma segura e planejada. Já há mais de 6 anos que eu gravo, que eu tenho esse canal aqui no YouTube. Inclusive, esses dias até comemorei a marca de 48 mil inscritos. Mas se você não é inscrito ainda, então tá convidado a se inscrever e também a me seguir lá no Instagram. Dito isso, vamos falar de CEF, de AIMA, o que aconteceu, o que mudou, o que não mudou, como que tá sendo essa migração, de CEF para AIMA, por que isso aconteceu. E eu tive uma experiência muito recente de passar pela imigração no aeroporto, já com essa alteração feita, já sem ser o CEF lá nos postos de imigração, e eu quero compartilhar isso com vocês. Primeiro, voltando lá há 2 anos e pouco atrás, para vocês entenderem por que isso aconteceu. Tudo começou, na verdade, tudo partiu de um abuso de poder, um abuso de autoridade de funcionários do CEF dentro do aeroporto de Lisboa, onde 2 cidadãos estrangeiros foram agredidos e mortos em poder dos funcionários do CEF. Quando isso aconteceu, isso virou notícia nacional e repercutiu muito em Portugal, e a partir daí o governo determinou que o CEF deveria perder alguns poderes, principalmente poderes de polícia, principalmente nessa questão do controle de fronteiras. A partir daí, houveram várias tentativas, depois veio pandemia, veio essa confusão toda, e o CEF também tentou reagir a essa determinação, a essa decisão, fazendo greve, enfim. Mas realmente não houve possibilidade de manter como era antes, demorou até que bastante, e finalmente agora no mês de novembro de 2023, o CEF extinguiu, ele não existe mais, ele foi substituído pela sigla AIMA e os poderes foram divididos entre polícia judiciária, que antes já tratava de algumas situações pontuais em relação à imigração, mas sempre passava pelo CEF antes. Por exemplo, no caso de tráfico de humano, o CEF identificava, fazia as abordagens e depois passava para a polícia judiciária. Agora não mais. Por exemplo, quando vocês viam alguma abordagem onde eles iam até as empresas, identificavam os trabalhadores ilegais e passavam, depois para deportação e tudo, isso acontecia via CEF. Então eles pegavam, identificavam e depois passavam para a polícia judiciária. Agora não mais. Agora quem fará, essas abordagens e esse trabalho será a polícia judiciária. Depois, os trabalhos de fronteira, de controle de fronteira, passam a ser pela GNR e pela PSP, dependendo do tipo de fronteira. Ainda está sendo definido quem vai cuidar de fronteiras terrestres, marítimas e aéreas. E depois a parte de burocrática, que é de documentação, de legalização, autorização de residência, renovações, tudo no AIMA, que na verdade é a mesma coisa que o CEF fazia antes, não mudou muita coisa. A parte burocrática, administrativa, continua com a mesma equipe. Tanto que existe uma proposta de abrir outros 10 postos de atendimento para que se regularize o tanto de processos que tem em atraso. Estima-se um acúmulo de mais de 300 mil processos, considerando reagrupamento familiar, títulos de residência mesmo para quem vem com visto, porque teve um período de tempo onde o consulado português não emitiu o agendamento para quem veio com visto. Então tem uma galera aí que veio com visto, veio direitinho, legal, mas não conseguiu fazer o agendamento para emissão do título de residência. E também casos do pessoal da manifestação de interesse, o pessoal que veio como turista, manifestou interesse em ficar, que também está pendente. Então a previsão é que eles abram novos postos e tente regularizar pelo menos, estão falando aí de 3 meses, no primeiro trimestre de 2024, mas eu acho muito difícil que isso aconteça, porque o número realmente é surpreendente. Uma outra coisa importante é que passaram
a responsabilidade pela renovação de título de residência para o IRN. Eu vou colocar aqui no decorrer do vídeo todas as siglas, o que elas são, tal, para vocês poderem irem se familiarizando com esses termos, porque se usa muitas siglas aqui. Então, o IRN ficou responsável, a partir de 1º de novembro, pelas renovações de título de residência para quem já vive aqui, para quem tem aquele de 2 anos, ou de 3 anos, ou até mesmo de 1 ano. Acontece que esse departamento, essa empresa, né, esse órgão do governo, ela não estava preparada para esse tipo de trabalho. Então, o pessoal que estava com o título de residência já vencido começou a agendar e eles, logo que começaram a ter os primeiros problemas, suspenderam e o CEF voltou atrás dessa decisão. E o pessoal que está com título de residência vencido a partir de junho, julho, né, que ainda não tinha conseguido fazer a renovação, que estava aguardando essa mudança, ou então teve o agendamento feito no IRN e cancelado, pode sim entrar no site antigo do CEF, lá com seu login e senha, e pedir a renovação automática, porque estão aceitando até que se resolva essa questão. Claro que a gente sabe que todo tempo de transição é complicado, é mais difícil, a gente fica mesmo muito perdido em relação ao que está acontecendo, como que será, né, as novas diretrizes, como que isso vai funcionar, mas por enquanto as coisas estão parcialmente normais. Teve sim essa dificuldade na questão das renovações, mas já voltaram atrás, continuaram fazendo do jeito que estava antes, até que esse novo órgão do governo esteja mais apto a receber esses pedidos. Não sabemos também se de repente eles vão desistir dessa modalidade, mesmo porque é uma função administrativa do CEF, do novo AIMA, não faz nem sentido ir para o IRN, mas vamos ver como é que vai ser as cenas dos próximos capítulos. A gente ainda não tem certeza de como vai ficar. É muito comum, é muito normal acontecer uma mudança e ela ser adaptada. Depois de algum tempo, depois de alguns dias ou até alguns meses, eles vão ajustando, vão mudando coisas no processo até que fique realmente tudo certinho. Então isso é absolutamente normal, nós já estamos bem habituados com isso, mas é importante que vocês saibam o que podem encontrar pela frente a partir de agora. E aí, para finalizar, quero compartilhar com vocês a minha última experiência de imigração já nessa nova gestão, nessa nova divisão de poderes. Eu vim dos Estados Unidos para cá, agora em novembro, dos Estados Unidos para Portugal, e na imigração não era nem a PSP e nem a GNR que estava lá fazendo o controle de imigração, que foi o que foi falado antes, né? Era o que se esperava, que um desses dois órgãos que estaria lá para nos recepcionar. Ao contrário disso, foi a Polícia Judiciária. Importante dizer que a minha percepção foi um atendimento muito mais profissional. Eles, como de costume, quando você vem de outro país fora do espaço Schengen, eles pedem o título de residência se você viver aqui. Se você não viver aqui, você tem que cumprir os requisitos de um turista normal, como todos os outros. Então, já na imigração, eles perguntam, né, o que vem fazer em Portugal. Eu moro aqui, já entrego o título de residência e foi muito tranquilo. Vou aproveitar que a gente tocou nesse assunto de imigração e quero passar para vocês uma informação muito importante. Todas as vezes, sem exceção, que eu vim para Portugal a partir de um país fora Brasil ou dentro desse espaço Schengen, que são outros países da União Europeia, todas as vezes, na hora do check-in, ou seja, na hora de embarcar para Portugal, as companhias aéreas pediram o meu título de residência. Por quê? Porque eu estava com o meu passaporte brasileiro. Por que isso? É suposto que se eu sou brasileira, eu tenho que sair de qualquer país para o Brasil. Se eu vou dos Estados Unidos, da Inglaterra ou de qualquer outro país para um outro que não seja o meu de origem, eu preciso justificar isso. E em geral, essas companhias fazem isso como forma de segurança, porque se der algum problema na minha imigração, na minha entrada na Europa, seja
por Madrid, seja por Paris, seja por Amsterdã, ou seja por Lisboa ou Porto, se der algum problema nessa imigração, a responsável por me mandar de volta para o Brasil é a companhia aérea. E se eu não tenho uma passagem comprada para o Brasil e eu não tenho um título de residência, logo ela vai ter que assumir essa responsabilidade e esse custo de me mandar. Então, por isso que eles fazem essa verificação e eu achei pertinente também comentar, aproveitar esse vídeo aqui e comentar isso com vocês a título de informação para que vocês saibam como é que funciona. Ah, e importante, aquele documento CPLP, aquela autorização de residência de 1 ano que o CEF inventou para poder regularizar aquelas milhares de pessoas que estavam na fila lá aguardando para passar por entrevista, ela não é válida para essa finalidade. Ela só é válida para você viajar entre Portugal e Brasil, né? E de volta. Todos os outros países não reconhecem esse documento como documento válido, mas isso é tema para um próximo vídeo, porque tem muito assunto a respeito dessa CPLP. As pessoas fazem muita confusão entre o acordo CPLP do visto e essa autorização de residência CPLP que se conseguiu aqui em solo português. Então, tem várias coisas aí que eu acho que vale a pena a gente conversar também a respeito disso. Para já, eu queria atualizá-los a respeito dessa mudança, o que mudou de fato, como que está sendo esse negócio e as próximas novidades a gente vai atualizando vocês através aqui do YouTube dos Shorts, que são os vídeos rápidos, ou pelo Instagram, que eu já convidei vocês para seguir e acompanhar o meu conteúdo por lá também. Muito obrigada pela presença de vocês aqui comigo mais uma vez e até o próximo vídeo.